palestra é do Igor Teixeira, Panorama do Mercado de Smartphones no Brasil e no Mundo. O Igor é especialista em telecom da GfK, com experiência nas áreas de produto, marketing e vendas em empresas como Lenovo, Itautec e Telefônica. Ele é engenheiro elétrico pela FEI e tem MBA pela GV. E logo após a apresentação do Igor, nós também teremos um espaço para perguntas do auditório. Então, Igor, por favor. Time, mais uma vez eu trago dados da GfK para smartphone, tá? Vou tentar dar um jeito aqui no microfone, tá? É uma grande honra falar em nome da GfK para esse público, tá? Nós tentamos trazer para hoje um material bem interessante para as próximas discussões, de algumas coisas que a gente às vezes não para analisar. A gente vai olhar um pouco do panorama histórico dos últimos anos, para a gente entender o momento que a categoria está no Brasil, porque existe um panorama econômico e uma dinâmica acontecendo que nos leva a entender que parece que a categoria está muito bem. Mas a gente precisa ver isso dentro de um contexto mais amplo, né? E entender globalmente o que está acontecendo na categoria. Obrigado. Vamos lá. Primeiro ponto que eu queria ver com vocês, discutir, é a importância da categoria no Brasil. Tá? Para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comparar a Telecom com linha marrom, linha branca e Haiti. Tá? Telecom a linha azul, tá? Linha marrom, linha branca e Haiti. A gente vai olhar a comparação ano contra ano em participação de faturamento e em crescimento em faturamento. Com isso, a gente tem o que é uma matriz BCG. Tá? Vamos dar uma olhada, primeiro, em 2012. Por que a gente volta até esse ponto? 2012, em relação a 2011, foi um ano onde as principais categorias de bens duráveis estavam mais ou menos no mesmo patamar de tamanho e de crescimento ano sobre ano. Vejam que elas estavam alinhadas próxima do zero, tá? Do ponto de vista de crescimento. 2012 foi um ano onde a categoria começou a se destacar. Tá? 2013 contra 2012 já foi um ano pré-Copa do Mundo. Tá? É natural que linha marrom comece a se destacar. É um ano que as pessoas começam a pensar em Copa do Mundo e substituir o televisor. E linha marrom passou a ser uma estrela naquela época e Telecom começou a se destacar. Vejam que linha branca e Haiti permaneceram no zero, tá? E não cresceram tanto quanto Telecom e linha marrom. Já em 2014, o panorama já começou a ficar diferente. Ano de Copa do Mundo, tá? É natural linha marrom ter um resultado positivo. Linha marrom foi a estrela, sem dúvida, tá? Mas aquele ano já foi um ano de smartphones, tá? Tanto um período de Copa do Mundo quanto o Black Friday, eles foram mega importantes para a Telecom. Telecom teve uma participação de 32% dentro dessa cesta de categorias. Naquele ano, a Haiti começou a ser algo em retração, tá? E a gente teve 2015, onde a crise começou a ficar mais séria, tá? Smartphone foi uma das poucas categorias positivas. E aí, na hora que você olha o impacto em linha marrom, linha branca e Haiti, você vê claramente que o Brasil estava numa situação complicada, mas a categoria conseguia se manter num momento bom. Tá? E 2016, o que acontece? A gente chegou no fundo, vamos dizer que foi o fundo do poço no primeiro trimestre de 2016. Tá? Foi um momento onde a categoria de smartphones retraiu fortemente e passou a reverter a tendência para crescimento. Naquele momento, o consumo no Brasil estava numa situação muito complicada. Então, o que a gente vê smartphone sendo a única categoria crescendo realmente de fato, e isso aqui em faturamento. O que aconteceu aqui? 46% de participação para smartphones no varejo é muita coisa. Tá? Significa que o varejo é extremamente dependente da categoria. Significa que, se você pensar num varejista de loja física que tem um espaço grande, o retorno por metro quadrado dele não é tão bom, porque você precisa ter um espaço de exposição grande para lidar com linha branca, linha marrom.
tá? E smartphone você precisa de uma ilha pequena, menor do que esse palco, para você ter um retorno excelente, tá? Então, ficou bem complicado para o varejista manter loja aberta. Então, embora seja positiva essa concentração da categoria, para o varejo ela não é uma notícia tão boa. Os varejistas que souberam jogar melhor com essa categoria cresceram e continuaram relevantes nos seus segmentos. Tá? Então, essa categoria é, sim, a chave do sucesso para o varejo no momento. Tá? Para que telecom perca essa importância, a gente precisa que o Brasil tenha uma situação de consumo melhor, que a gente pare de ter retração e um crescimento venha forte para as demais categorias. Tá? Então, esse é um momento que a gente precisa pensar da importância da categoria para o varejista. Ela nos dá uma vantagem muito importante nas negociações, mas ela traz um risco muito grande também. Tá? Bom, o segundo ponto que eu queria discutir com vocês é o momento que a categoria está no mundo. Tá? Esses crescimentos e depois as retrações, para onde que elas estão levando essa categoria? Né? Se a gente olhar o Brasil, olhando o ciclo de vida de uma categoria, smartphone cresceu fortemente, tá? Será que ele está na maturidade ou ele está em declínio? Tá? Esse que é o exercício que eu queria mostrar para vocês. Vejam só, no Brasil, o que está acontecendo. Quem que cresce desse jeito? Não é smartphone. Hoje, quem cresce desse jeito é Air Fryer. Air Fryer é a categoria. É uma categoria que tem uma penetração pequena, tá? E é o desejo da maioria dos consumidores. Tá? Não é smartphone que cresce assim. É Air Fryer. Tá? Mas smartphone já cresceu assim várias vezes. Várias vezes. Quando o 2G se tornou importante, depois quando as telas de LCD vieram, depois quando as câmeras entraram nos aparelhos celulares, depois quando o sistema operacional mudou, depois quando as câmeras ficaram ainda mais potentes, depois, recentemente, com produtos como o Moto G, com o Grand Prime, a categoria cresceu muito, e o 4G também fez isso. Então, é a inovação que faz a categoria se tornar importante e relevante e continuar crescendo. Tá? Só que isso é crescimento interno da categoria. Tá? Então, vamos dar uma olhada em categorias que declinam. Categoria que declina também não é smartphone. Atualmente, é câmera digital, tá? Então nem vamos gastar muito tempo nisso. E uma categoria madura, por exemplo, é refrigerador. Tá? Refrigerador é uma categoria de substituição, smartphone não é uma categoria hoje de substituição. É uma categoria, sim, ainda aspiracional. A categoria cresceu 124% no Q1 de 2014. O smartphone crescia ali, impulsionado ainda pelas pessoas que estavam tendo o primeiro Android. Né? Então, a gente tinha ali, no final de 2013, começo de 2014, um panorama muito positivo para a categoria, e aqui foi um momento de crescimento, até que a categoria, de certa forma, amadureceu, mas chegou a menos 34 no Q1 de 2016. Esse menos 34, ele foi o fundo de poço da categoria. Foi o pior momento. Tá? Mas ele é transitório. Tá? Por quê? A gente teve aí, desde então, uma recuperação que culmina aí com Q1 de 2017, um crescimento de 23%. Tá? Que é um resultado muito bom. Agora, vejam, por exemplo, o que aconteceu na Índia. A Índia, ao mesmo tempo, atingiu a maturidade lá, no mesmo ponto que o Brasil, passou a ter crescimento ano sobre ano menor, e hoje está estável e positivo ali, com crescimento consistente aí, próximo de 10% a cada trimestre. Ou seja, a categoria passou num crescimento fenomenal para de uma certa forma, uma maturidade. O gap ali entre o que aconteceu com o Brasil e o que aconteceu com a Índia é a crise. Então, é a crise que fez esse patamar de menos 34 aparecer. A categoria como um todo, ela tem potencial para ser maior do que ela é, mas a gente tem um cenário econômico do Brasil que a gente não pode ignorar. Se a gente olhar o mercado europeu é um mercado estável, para a categoria ele é estável também e maduro, né? A gente tem hoje um mercado oscilando próximo de zero.
A categoria ela não cresce pujantemente. E na China, vejam só, ela cresceu ali até chegar na maturidade no começo de 2013, final de 2012, passou a ter crescimentos cada vez menores, chegou a ter um momento negativo, agora está positivo, mas o legal da China é que o preço médio não para de crescer. Então, é uma categoria que na China encontrou uma maturidade, encontrou aí um tamanho, e agora é um mercado de substituição do consumidor que quer um aparelho cada vez melhor. Então, essa inovação é que vai fazendo a categoria se manter forte e viva para o futuro. Tá? O Brasil teve esse menos 34, foi o fundo do poço, o Brasil vem se recuperando, tá? Chegou a ter 23% nesse Q1. Né? Provavelmente ele vai encontrar um ponto de equilíbrio e vai estabilizar em algum lugar. Agora é muito cedo para dizer em que patamar que esse mercado vai se estabilizar, mas certamente ele vai encontrar equilíbrio. O terceiro ponto que eu queria colocar com vocês é em que patamar que nós estamos olhando os anos anteriores. Tá? Esses 23% que a gente tem hoje de crescimento contra o primeiro trimestre do ano passado, ele ainda é 18% menor do que foi o mercado em 2015. Tá? No primeiro trimestre de 2015. Então, a gente ainda está 18% abaixo em unidades do que era o mercado em 2015. Se a gente olhar Smart mais Mobile, que vale a pena a gente olhar, porque o mercado de mobile foi imenso, né? A gente ainda está inferior a 2013. A gente está num patamar agora parecido com o Q1 de 2012. Ou seja, ainda tem um espaço de um consumidor que gostaria de estar consumindo, e, infelizmente, a situação do país ela não permite. Tá? Então, existe uma situação, sim, de demanda reprimida para o consumidor brasileiro. Tá? Outra coisa que mudou na categoria é o sortimento. O sortimento da categoria, ela retrai quando a categoria para de crescer. Né? A gente tem aqui os SKUs que representaram 90% da categoria em cada período. Tá? No Q4 de 2016, foi um dos momentos onde tinha um menor sortimento representando a maioria do faturamento, apenas 148 produtos. Tá? Chegou a ser 208 no início de 2016, mesmo ali naquele momento de fim da MP do Bem. Chegou a ser 230 no momento ápice, onde tinham vários novos entrantes no mercado. Tá? E o patamar menor foi até 153 lá em 2013. Tá? Então, a gente está indo para uma consolidação de portfólio e provavelmente uma consolidação de marcas. Tá? Com isso, o momento que a gente está é muito claro. Tá? A gente teve um crescimento pujante da categoria até 2013 e a gente está num momento de maturidade. É um momento de maturidade que talvez seja transitório, porque essa categoria ela pode ter uma nova inovação que faça com que ela volte a crescer nos patamares onde ela cresceu ali em 2013. Tá? Mas o momento que a gente está agora, ele é um momento que a margem de lucro fica cada vez mais escassa. Tá? O alto investimento em geração de demanda ele é necessário, principalmente até para as marcas entrantes, tá? E exige muito mais assertividade na definição de portfólio. Não dá mais para ninguém errar. Se esse era um mercado que há 3 anos você lançava qualquer produto e vendia, provavelmente você ia perder um pouco de margem se lançasse muito mal. Agora, é um mercado que se você lançar errado, você vai perder dinheiro com certeza, porque a competitividade é diferente. Tá? Aí tem um ponto de reflexão que a gente precisa fazer, que é o seguinte. Quando a gente olha categorias que a GfK monitora há mais de 80 anos categorias de bens duráveis, em mais de 100 países, tem um ponto muito interessante. Qualquer categoria, tá? Quando o crescimento dentro dela mesmo se torna menor do que o crescimento da categoria, ela vai indo para um fim, para um declínio. E o que é esse crescimento interno? Esse crescimento interno ele é exatamente a inovação. Tá? É um crescimento que o 4G tem período após período, é um crescimento de telas grandes período após período, ou então de armazenamento. Tá? É a inovação que hoje já não acontece mais em linha branca. Tá? Em Haiti há muito tempo não acontece, infelizmente. Tá? E em smartphone,
ela ainda é realidade, ela ainda é uma possibilidade real, tá? É a inovação que faz a categoria continuar relevante do jeito que ela é e continuar sendo a estrela que ela é. Se a gente voltar no tempo, vamos voltar até 2009, momento em que o 2G chegou ao limite ali de volume absoluto, tá? Final de 2009, depois chegou a bater um novo recorde lá no final de 2011. A categoria estava num momento incrível, né? O 2G era o momento, tá? E aqui a gente tem volume absoluto. O que eu queria mostrar para vocês é que os produtos vieram com inovações incríveis, mas os produtos, os produtos de volume para o consumidor brasileiro são inovações que estavam no mercado já há algum tempo e passaram a estar disponíveis para o ticket médio que o consumidor consegue pagar. Em 2009, um aparelho desse, da Nokia, com uma tela LCD, ele não era páreo, obviamente, para um iPhone que já estava no mercado. Mas ele foi o produto de volume. Ele foi uma inovação de alguns anos atrás que fez a diferença em 2009. E em 2010, existia um produto ali da LG com Walkman, que não era tão incrível como o da Sony, que foi lançado em 2007, 2006, mas ele estava acessível para o consumidor. Em 2011, alguns slides desses, como os da Nokia, eles eram o produto de volume, tá? Porque para a maioria do consumidor só era disponível ali para pagar no preço que o consumidor podia pagar só em 2011. Então isso fez o crescimento da categoria. Era uma inovação que já estava no mercado e passou a ser acessível, tá? Quando a gente olha a entrada do 3G, tá? O 3G ele atingiu o ápice no final de 2014. Ele foi substituindo o 2G ali durante 2013, tá? Mas o fato é o seguinte, provavelmente a gente vai ter mais uns 2 Black Fridays para que o 4G atinja o volume que o 2G lá apresentou em 2009 ou o volume que o 3G apresentou em 2014. O ponto é que até lá provavelmente o 5G não estará no mercado. Então, provavelmente um Black Friday de 2018. Outras inovações precisarão estar trazendo o consumidor para trocar o aparelho, tá? Então precisam focar em outras inovações nesse momento, tá? Pode ser armazenamento, pode ser tela, pode ser VR, pode ser AR. O ponto é que a inovação vai fazer com que a categoria cresça e dessa vez não vai ter um incentivo de uma conectividade nova, provavelmente até o Black Friday de 2018. Se a gente voltar para a experiência do consumidor em 2014, 2014 é ano de Copa do Mundo, todas as operadoras falando de 4G, né? Todo mundo falando da experiência incrível do 4G, de assistir os jogos pelo celular, mas o brasileiro ele comprava esse tipo de aparelho. Esse era o produto mais vendido na época, tá? Era um aparelho com uma tela de 3 polegadas, apenas 4 GB de armazenamento e conexão 3G. Como é que o camarada vai assistir um jogo num aparelho desse, tá? E outra, ele tinha que ser extremamente seletivo nos aplicativos que ele tinha instalado no aparelho, tá? Porque 4 GB você instala meia dúzia de aplicativos e você já começa a ter problemas de armazenamento. 2015, o último Smartphone Congress que a gente fez, esteve junto, o aparelho mais vendido ainda era 3G e ainda tinha uma tela de 4,5 polegadas e 8 GB começava a ser o armazenamento principal. Tá? O mercado começou ali a mudar e dá para o consumidor uma experiência nova de uso. 2016, finalmente, o consumidor brasileiro, a massa, começou a ter acesso a um aparelho com uma conectividade 4G, 5 polegadas e 16 GB de armazenamento. Ou seja, o consumidor brasileiro lentamente tem acesso à inovação. Tá? Então a gente tem um momento em que 2017, 2018 ainda tem uma oportunidade de diversas inovações que estão colocadas nos flagships tornarem-se comuns para o usuário no dia a dia, tá? Se a gente olhar a adoção aí do 4G em vendas no período, em 2017 foi 79% do que foi vendido no Brasil 4G, tá? Se a gente olhar na China,
99% do que foi vendido já foi 4G. Ou seja, o mercado chinês já chegou plenamente a vender 100% 4G. Tá? A gente está indo perto dessa saturação. Agora, se a gente olhar uma base móvel de 2 anos, tá? O que é uma base móvel de 2 anos? Você pega tudo que foi vendido num período de 2 anos para o consumidor brasileiro. Tá? Se a gente olhar essa base em 2014, ano de Copa do Mundo, que estava todo mundo falando em 4G, apenas 5% dos aparelhos vendidos nesse acumulado eram 4G. Então tinha muito pouca gente com o aparelho 4G naquela época. Já em 2015 eram 9%, em 2016 apenas 26% dos consumidores nessa base de 2 anos tinham aparelho 4G. E somente agora, em 2017, é que isso muda. Tá? Em 2017, sim, 62% já são dos aparelhos vendidos em 2 anos, são 4G. Tá? A outra inovação importante são as telas. Tá? As telas, elas voltarão a crescer indefinidamente. Elas cresceram de montão nos últimos anos e agora designs 18:9 permitem um aparelho de 6 polegadas com uma empunhadura de um aparelho de 5,5. Tá? Então a gente vai voltar a ter condição de trazer inovação para o consumidor com telas ainda maiores. Tá? No Brasil, as telas acima de 5 polegadas, elas representaram agora, em 2017, 34% das vendas. Tá? Na China, mais de 65% são telas acima de 5 polegadas. Então aqui tem um caminho importante para ser explorado. Agora, na base, vejam que apenas 7% da base ano passado, de 2 anos, eram aparelhos acima de 5 polegadas. E hoje, ainda em 2017, dados de maio de 2017, se você voltar no tempo 2 anos, 21% apenas dos consumidores que compraram aparelhos têm telas acima de 5 polegadas. Ou seja, a gente está indo para um momento em que, ano de Copa do Mundo, o consumidor certamente vai querer uma tela maior e apenas uma base de 21%, 25% vai ter um aparelho de tela maior na mão. Certamente vai ser uma Copa do Mundo de smartphones de telas grandes vendendo muito bem. Tá? A outra questão aqui é o armazenamento. O armazenamento ele passou a ser ainda mais relevante quando diversos aplicativos permitiram ao usuário ter conteúdo offline. Tá? Então, hoje é possível você baixar um filme pelo Netflix de mais ou menos 6 GB e ter offline no teu smartphone. Só que isso demanda mais armazenamento. Com isso, 21% já dos aparelhos vendidos em 2017 tem mais de 32 GB de armazenamento. Tá? E na China, o armazenamento de 32 GB representou 28% já em 2017. Tá? Não teve um descolamento tão grande da China no 32 GB, porque a China hoje, mais do que os 28% em 32 GB, o que ela tem hoje de mercado são 28% em 64 GB. O mercado chinês hoje já vende a maioria dos devices com 64 GB de armazenamento. Tá? Com isso, a base acumulada de 32 GB no Brasil hoje é de apenas 9%. Então tem uma quantidade de consumidores extraordinária que precisa de armazenamento interno. Tá? Ele sabe da experiência do Android com armazenamento interno e com cartão de microSD. Ele sabe que a experiência não é a mesma. Ele quer um cartão, ele quer mais armazenamento interno do que um cartão. Bom, com isso as tendências globais. O 5G vai vir, mas provavelmente a saturação do 4G vai acontecer antes. Então a gente precisa focar em outras inovações enquanto o 5G não vem, para que a gente possa fazer esse mercado continuar crescendo. A outra tendência importante são essas telas que permitirão os consumidores terem na sua mão 6 ou 7 polegadas. Tá? E a outra tendência importante é o armazenamento. A gente teve uma migração muito rápida, uma adoção muito rápida do 32 GB no Brasil nos últimos 12 meses, mas na China, rapidamente, os 64 GB se tornando padrão. É uma tendência que a gente não pode ignorar do ponto de vista de custo para os próximos devices. Tá? E para o Brasil, para a gente encerrar, tá?
a gente falou da importância da categoria. É muito bom ser importante, ser relevante, mas traz uma grande responsabilidade, tá? Então a gente precisa entender o varejista e entender o que o varejista precisa para se manter forte num ano em que a única categoria forte é smartphone. Maturidade, a categoria sim, está no momento de maturidade, exige assertividade para um cenário com lucros decrescentes, não pode errar, tem que tomar muito cuidado, mais do que nunca. E a inovação é o combustível que faz a categoria se tornar cada vez mais relevante e mais importante, tá? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigado.